palestra idílica de uma filosofia 2. Quero simplesmente mostrar em minha filosofia uma coleção bem definida que em diferentes palavras encontraremos no termo conjunto de palavras em que podemos simplificar uma crônica estabelecendo uma metafísica na qual um verso possa mostrar sistematicamente o lado filosófico no qual reunimos uma relatividade de diferentes classes nas quais as palavras correspondem a um gênero e significam que mais tarde fantasiaremos uma história como um verso simples para descrever uma filosofia que teoricamente exploramos como uma história filosófica que buscaremos logicamente o amor que sentimos e teremos uma palavra em tudo relacionado à filosofia. Quero explicar um pouco de filosofia e seus relacionamentos. Qual é a filosofia literalmente? Amor à sabedoria é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocados como problemas a serem resolvidos. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras ca. 570-495 AC. Os métodos filosóficos incluem perguntas, discussão crítica, argumentação racional e apresentação sistemática. As questões filosóficas clássicas incluem: é possível saber algo e provar que você o conhece? O que é mais real? Os filósofos também fazem perguntas mais práticas e concretas, como: existe uma maneira melhor de viver? É melhor ser justo ou injusto se você conseguir se safar? Os seres humanos têm livre-arbítrio. Historicamente, a filosofia incluía qualquer corpo de conhecimento. Desde a época do filósofo grego antigo Aristóteles até o século XIX, a filosofia natural incluía astronomia, medicina e física. Por exemplo, o trabalho de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687, posteriormente classificado como um livro de física. No século XIX, o crescimento das universidades modernas de pesquisa levou a filosofia acadêmica e outras disciplinas a se profissionalizar e se especializar. Outras pesquisas relacionadas à arte, ciência, política ou outras atividades permaneceram parte da filosofia. Por exemplo, a beleza é objetiva ou subjetiva? Existem muitos métodos científicos ou apenas um? A utopia política é um sonho de esperança ou apenas uma fantasia? Os principais subcampos da filosofia acadêmica incluem a metafísica interessada na natureza fundamental da realidade e no ser, epistemologia na natureza e nas bases do conhecimento, e seus limites e validade, ética, estética, filosofia política, lógica e filosofia da ciência. Tudo começa como uma emanação entre psicanálise, metafísica e filosofia. Eu simplesmente quero formar uma classe na qual a ideia possa nos dizer em contradição com um termo ou uso substancial de um verso que será transformado em sentença. O amor é como um leme que nos faz remar e nos faz reagir emocionalmente em várias portas da mente que nos levem a uma reação entre um relacionamento mais dedicado aos outros do que a uma necessidade de simplicidade na qual nos sentimos atraídos como uma flecha reta dos nossos afetos que tudo se tornou um caso pacífico de prazer no qual a euforia tomou conta de um espaço em que lutaremos e desejaremos essa vontade ou a ideia que estamos amando em que buscaremos a vontade em que estamos presos em um círculo de circunstâncias simples em que nossas fantasias podem nos levar a belas aventuras que nos empurram mais amor que não podemos esquecer e que tudo está no limite do fato de que não vemos o ódio de que talvez possamos libertá-lo como uma contradição do ciúme ligado ao amor, o que significa simplesmente que somos transformados em um ser que nos surpreende com algo relacionado ao comum e que revelamos de qualquer maneira que tudo na vida pode ser contínuo nesse espaço de tempo indispensável.
medroso e abrangente, no qual toda a relevância da vida pode nos dizer que estamos simplesmente amando alguém, que logicamente seria mais ou menos um senso real no qual desenvolvemos uma conduta melhor no final do prazer que nos faz sofrer os outros, por uma noção mais clara e evidente na qual tudo se torna algo substancial, de certos pensamentos que desafiam nossos sentimentos, por uma contradição emocional de ver as coisas ao nosso redor para nos tonificar, como um fator psicológico no qual somos levados a um encanto de amor que não tem patologia, nem sequer são fatores incomuns, porque sistematicamente um fator de energia ou elétrico que propõe um compromisso que sempre atrai nossa atenção e que é bom para nós, porque a lógica do amor seria simplesmente a busca de um ponto de relacionamento em que buscamos afeto por alguém e que essa pessoa nos transformou em algo pelo qual fomos levados por um desejo exploratório de saber que em todos os aspectos você se dá prazer, que pode ser direcionado a uma fantasia que sempre criamos como um veículo do prazer, em que sempre sonhamos com suas habilidades inexplicáveis devido a uma lógica pela qual nos tornamos admiradores secretos de um relacionamento em que buscamos uma amizade que podemos definir que estamos amando alguém sistematicamente, e esse fator pode nos mostrar algo em comum que nos formaliza entre um conceito de superar certos obstáculos na vida, de coragem, entusiasmo, admiração, carinho, em que nossas habilidades estão entrelaçadas com um fascínio pela vida que tentamos entender, atitude, perseverança entre um contato que não queremos perder de vista, e que tudo seria uma manifestação emocional de nossos desejos, na qual podemos dizer que estamos amando, e que o amor é simplesmente uma reação de afeto na qual tentamos nos identificar com nossos desejos, atribuir sonhos que podem ser destinados ou que certamente foram destinados como emanação de uma natureza contraditória da vida, em que somos levados pelo prazer de conhecer alguém e que talvez alguém possa nos dizer o que pensa de nós também, e que tudo está em um circuito relacionado, conectado a uma determinada circunstância de amor na qual podemos acreditar na realidade do que poderíamos ter sonhado, e que esse prazer pode se tornar algo mais desejado, aventureiro e transformado em prazer como forma de ganho livre do desespero, quando a luta, que consiste em uma pequena lógica de sobrevivência na qual o amor se torna algo relativamente fantástico, em que nos completa e nos faz feliz em quase todos os aspectos da natureza humana, e que o amor é a prova ideal de que gostamos de alguém por afeto, admiração, para obter toda essa lógica mais baseada no amor físico, que está ligado ao prazer carnal, que nos faz querer o sexo, que nos leva ao prazer inesquecível para desfrutar deste amor carnal, e tudo está entre uma oposição que talvez pudéssemos ter sentido o amor de dentro para fora, como lógico seria mais realista e comprometedor entre duas pessoas que nunca se viram e simplesmente se conhecerão, trazendo o amor mais afetivo em relação ao amor verdadeiro que é feito e que você pode amar, e que talvez dure muito, e que simplesmente não podemos aceitar isso, e na física podemos simplesmente levá-lo a nossos íntimos. Mas reverenciamos tudo e tudo como um amor verdadeiro, no qual podemos dizer que a filosofia nos ensina a amar de outra maneira, tanto quanto o amor é sinônimo de amar, e sim conquistaremos um lado da vida que sugerimos ser inatos por nossas vontades de corpo e alma, e que talvez sejamos atraídos por um fator positivo de que a natureza não pode reagir ao lado oposto desse amor, porque a vida nos ensina a buscar sempre os benefícios, sendo quase tudo por causa de uma relatividade de certeza de ganhos e da satisfação de que você seria o lado oposto da irrealidade de conhecer a si mesmo e não a outros, se baseando como sempre em um estudo preliminar de que buscamos o bem esquecendo o mal, e que nossa vontade é feita e nem tudo e todos seriam iguais, porque não são otimistas e podem sempre usar e o lado sombrio da vida, que encontramos todas as incertezas como deficiências, falta de amor, que pode permanecer como o revés da força de vontade que nos move repentinamente, que pode nos distrair e que não é tão negativo quanto buscar a sinceridade, o prazer de amar alguém com quem se relacionar, porque o amor seria simplesmente uma força que nos empurra a aceitar com certeza a capacidade de acreditar em alguém, e que tudo possa ser esclarecido como base para uma reação de luta mais dedicada ao relacionamento e ao amor por alguém, e que esse amor talvez seja
apenas o começo de uma boa aventura e para a qual podemos entender a lógica do amor, em que o amor é um instrumento fundamental de uma existência que cria afeição pelas boas intenções do ser humano, que na filosofia salva nem sempre o amor à sabedoria, enquanto também aprendemos a amar como aprofundar algo superlativo que nos afasta em uma reação de luta do desagrado de conhecer alguém, e que esse alguém é realmente a pessoa desejada. É como um caso bem conectado ao amor que se baseia sempre em certas manobras de paz. Uma reação de luta na qual tudo também está escrito como Deus nos criou e que sempre nos emanou, como se diz que Deus criou o homem à sua semelhança e que lhe ensinou você a amar todas as coisas no céu, com o inferno como um objetivo da escuridão em que as almas são levadas a pagar pelos males que cometeram na vida que vem do inferno, que representa o ódio por todas as capacidades de ser e ser, onde podemos saber tudo que é fora do comum, e suas referências seriam tornar o mundo sobre as pessoas um lamento em que o amor não pudesse estabelecer seu fluxo, que podemos classificar como bem, que é um advérbio que mais afeição por alguém, enquanto o ódio é um nome masculino que representa o mal, que não mostra afeição por qualquer pessoa, que certamente podemos prescrever em tudo que diz respeito ao amor, que está sob o lado leve da vida, que difere se referindo ao lado negativo da vida, que é a morte, que representa o mal, como a vida representa simbolicamente o bem, que nos faz reagir a compromissos afetivos em nossas fantasias e sonhos, que passam da nossa vontade por uma variedade psicológica de identificação com alguém e mostram devotos a isso. Pessoa que em minha filosofia explica o amor e seus relacionamentos, que podem formalizar-nos em um acordo e o encanto de nossas vontades, de que emocionalmente tudo é esclarecido psicologicamente. O que chamamos de psicologia ativa é que é a ciência que lida com processos e estados mentais, comportamento humano e suas interações com o ambiente físico e social. Quero simplesmente mostrar em minha filosofia uma coleção bem definida, que em diferentes palavras encontraremos no termo um conjunto de palavras em que podemos simplificar uma crônica, estabelecendo uma metafísica na qual um verso possa mostrar sistematicamente o lado filosófico, no qual reunimos uma relatividade de diferentes classes, nas quais as palavras correspondem a um gênero e significam, que mais tarde fantasiaremos uma história como um verso simples para descrever uma filosofia que teoricamente exploramos como uma história filosófica, que buscaremos logicamente o amor que sentimos e teremos uma palavra em tudo relacionado à filosofia. E quero explicar um pouco de filosofia e seus relacionamentos. Por Roberto Barros.